1h41. Pelos próximos 15 minutos, nós vamos conversar com o pré-candidato à Prefeitura de Campinas, Arthur Orsi, do PSD. Arthur, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Boa tarde, o prazer é todo meu, muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Rose, pode fazer a primeira pergunta. Boa tarde, Arthur, bem-vindo ao programa. Arthur, recentemente o Tenente Santini, vereador de Campinas, que era o presidente do PP e que teria uma aliança com o PSD, acabou entregando o partido, que voltou para as mãos de um aliado do Rafael Zimbaldi. E com isso, aquela aliança, coligação que poderia ter entre o PSD e PP, acabou sendo cancelada. Como que essa decisão afetou a tua candidatura? Olha, Rose, primeiro temos que esclarecer que o Tenente Santini não entregou o partido. Pelo contrário, o que aconteceu foi uma interferência direta na instância superior. Assim, quando eu falo entregou, é que ele saiu do partido. Não é no sentido dele ter desistido, não foi isso que eu quis dizer. Mas pode exatamente. Continuar. Uhum. Não, então houve essa interferência, o Santini ele tinha tomado a decisão de não concorrer, de não ser candidato, e havia sim pelo nosso alinhamento ideológico, pelo nosso alinhamento de conduta, né? O Santini se elegeu vereador na nossa chapa do PSD na eleição passada, tanto ele quanto o Marcelo Silva, então havia já esse alinhamento para daí o PP indicar o vice. E, infelizmente, esse jogo baixo, rasteiro da política que acontece muitas vezes em nível mais elevado, né, contra uma decisão de toda a chapa de vereadores que é totalmente alinhada conosco hoje, contra a vontade também do Santini, do Major Jaime, do grupo político que eles têm, que é um grupo muito importante, aconteceu isso. Então, eles vão continuar nos apoiando, já declararam apoio, inclusive, estamos juntos, e não é isso que vai modificar nosso alinhamento, não é isso que vai modificar o que nós queremos para Campinas, né? Então, nós vamos continuar trabalhando juntos. E o que vai ter é que nós perdemos o tempo de televisão, mas na eleição passada já demonstrou que tempo de televisão não é importante. O que é importante é você ter um alinhamento de ideias e de conduta em prol da cidade. É isso nós temos. Agora, Arthur, como o Tenente Santini, ele tem uma pauta ideológica e moral que eu acho que é diferente da sua no sentido da questão da moralidade, que essa questão ética e da moralidade que a direita defende, eu não vejo você com essa pauta. Você se identifica com essa pauta do Tenente Santini? Porque se vocês dois ficassem juntos ou tivesse, por exemplo, o Major Jaime na chapa, você poderia ter essa pauta sendo defendida pela direita. Eu estou falando de aborto, estou falando de casamento gay, estou falando desses temas em que a direita defende mais. Como que você se vê nessa representatividade da direita? Você é um representante da direita? Ô Rose, nós temos que entender que, primeiro, política a gente faz somando aquilo que converge. E o que nos converge hoje é que existe uma luta em Campinas para tirar um grupo que tem aí esquemas e escândalos de corrupção desde o começo da administração. Nós temos que olhar para a questão municipal. Nós temos hoje dois lados da moeda. O lado que defende essa administração e que quer essa continuidade dessa administração com mais de 2 mil cargos em comissão, desvio de contratos na saúde, desvio de contratos na merenda, com denúncias já formal, criminal no Ministério Público. E aí nós temos esses grupos, o grupo que apoia a continuidade disso, que tem o prefeito com a candidatura oficial e com as candidaturas filiais, né? Você tem a matriz e as filiais que ele vai pulverizar também nessa eleição. E tem esse outro grupo que está aqui, no qual o Santini se elegeu vereador na eleição passada, que tem o Marcelo Silva, o Nelson Rossi, Major Jaime e todas essas pessoas que querem mudar essa situação, né? Campinas não aguenta mais isso. Esse grupo que está aí quer manter esses 2 mil comissionados, quer manter o superfaturamento nos contratos. Então, a nossa identidade ideológica é aqueles que querem transformar Campinas e tirar Campinas dessa bandalheira. Então, nós não podemos nacionalizar e trazer temas aqui, porque o prefeito não vai legislar sobre aborto, o prefeito não legisla
sobre outros tipos de questão que tem essa discussão nacional. O prefeito, sim, ele executa aquilo que é importante para a cidade, cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar do saneamento básico, evitar que a Sanasa seja também o maior cabidão de emprego e tenha uma série de contratos também aí investigados, fazer com que o saneamento básico seja levado para quem precisa e não aparelhar aquela empresa que é tão importante para a nossa cidade. Enfim, esse alinhamento nós temos e eu tenho muito orgulho, digo isso para todos, de ter tido no meu partido, no PSD, vereadores como Santini, vereadores como Marcelo Silva e agora o vereador Nelson Rossi, que também sempre esteve na oposição contrária a tudo isso. Então é esse alinhamento que nós temos, e é isso que nós vamos levar, se Deus quiser, à vitória até o dia 15 de novembro. Ô Marcos, Arthur, vai lá, Rose, vai lá. O vereador, o senhor está falando sobre essa questão da moralidade pública, mas o senhor tem no seu partido o Gilberto Kassab, que tem um monte de denúncia em relação a envolvimento com casos de corrupção. Como que o senhor consegue conviver com isso? Não é um paradoxo? Rose, não é um paradoxo. Agora eu quero que você me mostre qualquer partido hoje no Brasil que, desses políticos que tem um tempo, que tem uma história na política, que não tem alguma coisa, alguma questão na justiça. Você vê o PSDB como é que está, você vê os outros partidos, o DEM, o próprio PT, os escândalos de corrupção do PT. Agora, eu posso dizer para você o seguinte, o Gilberto Kassab nunca fez qualquer interferência ou tomou qualquer medida para interceder naquilo que a gente faz aqui em Campinas. Pelo contrário, ele sempre deu toda a liberdade, tanto para os parlamentares quanto para mim. Eu não sei se você lembra na eleição passada que o Jonas Donizete tentou tirar a minha candidatura, né? E o Gilberto Kassab foi firme e manteve o Orsi vai ser candidato e nunca teve qualquer interferência. E eu posso dizer para você o seguinte, o Gilberto Kassab foi o único prefeito eleito na capital, em São Paulo, teve 2 mandatos e veja a situação dele em comparação com aqueles outros políticos tradicionais que ocuparam cargos aí de governador, o próprio PT, você vê a situação do Kassab. Então, eu tenho toda a liberdade para tomar as medidas aqui em Campinas, sempre tivemos, sem qualquer interferência dele, e eu só tenho que agradecer essa liberdade, essa independência que ele sempre deu para a gente. Arthur, a Rose falou um pouquinho, né, sobre essa questão ideológica e não tem como, com o apoio do Tenente Santini, o senhor acaba sendo aí uma espécie de referência do bolsonarismo nessa eleição municipal. O que o senhor vê, né, quais práticas o senhor condena na presidência do Jair Bolsonaro e quais práticas o senhor poderia reproduzir caso eleito prefeito de Campinas aqui na cidade? Ô Marco, eu só acho que nós estamos desviando a discussão, nós temos que pensar quais são os problemas de Campinas. Nós temos hoje na cidade problemas sérios na área da saúde, problemas sérios na área da educação. Nós não podemos nacionalizar uma discussão que é municipal. Nós temos que cuidar dos nossos 67 postos de saúde, dos 4 pronto-atendimentos. Eu quero trazer parcerias na área da saúde com a Unicamp e com a PUC, tirar essas organizações sociais que vieram aqui, que não tinham experiência nenhuma, como a Vitale, que veio aqui onde o secretário fazia esquema com a lavanderia, com o laboratório, né? Que a mulher dele trabalhava no laboratório, então queria que desse o serviço para ela, colocando pessoas fantasmas para trabalhar na Vitale, com o poder público pagando. O foco nosso tem que ser isso, acabar com esses 2.000 cargos em comissão, investir esses recursos para obras de infraestrutura, né? Nós temos hoje, por exemplo, uma cidade que é um polo de atração, de tecnologia, de logística, com o projeto Sirius, polo de alta tecnologia, e nós não estamos sabendo aproveitar isso. Campinas é a cidade hoje que tem a maior burocracia, uma das maiores burocracias no estado de São Paulo. Quem quer empreender aqui vê um universo complexo, a cidade não faz absolutamente nada para isso. Então, Marco, nós não podemos querer trazer discussão nacional, porque a eleição para presidente é daqui 2 anos, não é agora. Mas para o senhor garantir para você o seguinte, eu tenho muito orgulho de ter ao meu lado o Santini e a turma dele toda, todas essas pessoas que são sérias,
que são corretas, que são honestas. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar para melhorar a cidade. Se eu tiver que sentar com o presidente da República, como prefeito, eu vou sentar e vou discutir os problemas com o presidente enquanto prefeito e ele presidente da República, e eu não tenho dúvida que daí de uma maneira institucional nós vamos avançar na nossa cidade. É o que todos os prefeitos deveriam fazer e devem fazer. Vai lá, Rose. Arthur, você vai sair com chapa pura? Como que está a negociação com partidos políticos? Quem será o seu vice? Porque até agora a gente não viu nenhuma movimentação, anúncio de coligações na sua chapa. Ô Rose, obviamente que não é fácil a gente atrair esses partidos políticos tradicionais que, de uma certa forma, tem esse toma lá da cá. Isso é claro. E isso não significa que nós não temos força. Pelo contrário. Repito, né, nós já tivemos históricos aí na eleição passada de candidatos com um monte de partido, com muito tempo de televisão, que naufragaram do começo ao fim. Então, o que nós precisamos é defender uma ideia. E a ideia que nós defendemos e que está se espalhando cada vez mais e que eu tenho muita confiança é a ideia de que nós precisamos de mudança em Campinas. Sim, a cidade agora o senhor já tem nome? Caro. Mas o senhor já tem o nome? O senhor já tem o nome do vice? Estamos conversando. Até porque, Rose, por que a gente está insistindo com todos os candidatos? Porque Campinas já foi, a gestão passou para 2 vices, né? No caso da Isalene Tiene, e depois nós tivemos Demétrio, nós tivemos vários vices. Então, em Campinas, esse papel de vice pai do Arthur Orsi, né? O próprio teu pai acabou assumindo a cidade quando Magalhães Teixeira morreu. Então, por isso que o nome de vice é tão importante, por isso que nós estamos insistindo nessa conversa. Tem algum nome já ou ainda não, candidato? Rose, tem, com certeza, tem alguns nomes, né? Mas a gente está nessa fase realmente de definição, então nós temos que aguardar um pouquinho mais. Mas eu prometo para você que assim que a gente definir, vocês vão ser os primeiros a saber. E aí a gente faz uma nova entrevista. E com certeza a gente está analisando isso com muito critério, com muita sabedoria, porque o vice ele tem uma importância fundamental. E o vice que nós queremos não é um vice só de enfeite, um vice para cumprir o espaço. Não, é um vice que vai atuar efetivamente, um vice ou uma vice, né, que vai atuar efetivamente na condução da administração junto com a gente. O segundo colocado nas eleições de 2012 foi o Márcio Postman e ele, durante 4 anos, se manteve afastado da discussão do debate público sobre Campinas. O senhor foi o segundo colocado nas eleições de 2016 e também, por projetos pessoais, acabou se afastando um pouco da discussão do debate político aqui da cidade. O senhor acha que isso pode te prejudicar? Ô Marco, olha só, eu não me afastei do debate político, eu continuei na executiva do partido, continuei militando, sempre conversando com os nossos vereadores, né, que estavam na oposição, o Marcelo, o Santini, depois o Nelson. Eu fiquei 1 ano afastado da cidade, mas não afastado de conversa e falando com as pessoas. Em 2017, eu perdi a eleição, acompanhei a minha família, porque minha esposa ela teve um convite para trabalhar fora, na Holanda. Então, fomos no ano de 2017. Em 2018, já retornei. Tive uma participação efetiva com os nossos vereadores na articulação para pedir o impeachment do prefeito Jonas por aquele escândalo horrível que ocorreu na Vitale. Estava ali com o Marcelo, estava ali com o Santini. Muitos, inclusive, há 1 ano e meio atrás, tem uma matéria, não sei se foi até no blog da Rose, que eu estava lá junto articulando, ou seja, já de volta, mostrando que a gente tinha um projeto para a cidade. Agora, eu fiquei sem mandato, né, a partir de 2017. Quando você fica sem mandato, naturalmente você perde o palanque, você perde a tribuna onde você pode fazer denúncias, pode aparecer mais, e os próprios veículos de comunicação acabam não te chamando tanto para conversas, para entrevistas, né? Eu sempre me coloquei à disposição, mas eu acredito que essa questão de se afastar, na verdade, ela não ocorreu. O que ocorreu é que por um projeto da minha esposa, que ela me acompanhou durante 12 anos na vida pública, aí eu fiquei sem mandato, e nós fomos por um pequeno período, mas foi ótimo, porque foi nesse período que eu pude me aperfeiçoar,
estudei, acompanhei a minha família, eu tinha até uma dívida com a minha família por conta de 3 mandatos seguidos de vereador, então essa aproximação, ficar mais perto dos meus filhos, da minha esposa, foi muito bom. As experiências de vida que eu tive na Holanda, conhecendo o sistema público de saúde, conhecendo o sistema de transporte, para você ter uma ideia, nós não tínhamos carro lá, né? Então a gente vivia do transporte público, todas essas experiências, e os cursos que eu fiz em Haia, toda essa experiência com certeza me ajudou e contribuiu muito agora para a gente trazer essas ideias, esse conhecimento para a cidade de Campinas. Ok. Queria agradecer a presença virtual do pré-candidato pelo PSD à Prefeitura de Campinas, Arthur Orsi, aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigado, um forte abraço. Muito obrigado, eu que agradeço, Marco. Um forte abraço a você, um beijo a Rose e muito obrigado por todos os telespectadores. Um grande abraço. Tchau, tchau.